perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Eu vou ler o texto com você e para você. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou falar sobre a pesca maravilhosa, como já avisei anteriormente, já anunciei. Mas presta atenção nessa leitura. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Nós vamos para a mensagem, presta atenção. Vamos sentar ali, e você vai viver a realidade do fato da pesca maravilhosa. Vamos sentar para você entender. Esse texto que eu acabei de ler para você, a respeito da pesca maravilhosa, aconteceu, e eu vou fazer você visualizar essa situação, essa cena. Um dia como esse, cedo, Jesus veio até a praia e estava pregando, uma multidão estava ouvindo ele. Em um determinado momento, ele estava assim na areia, ele viu encostar 2 barcos. Na verdade, naquela época, na Galileia tinha mais de 3.000 embarcações que estavam em alto mar a noite toda trabalhando, mas ele viu somente 2 barcos encostarem, 2. E diz-nos a Bíblia que ele parou aquela reunião e começou a observar que um dos barcos, que era o de Simão, estava exatamente parecido com isso aqui. Ele estava lavando as redes, o barco parado, as redes estavam sujas, e com certeza o desânimo na vida de Pedro, porque havia trabalhado a noite toda, nada havia pescado. E é uma cena bem parecida como essa, assim, de alguém que está desanimado, um pescador que não pegou nada. Olha só, a rede parada, tudo. Aqui nós estamos num lugar onde se trata os peixes, pode observar que não tem nada aqui a não ser sujeira. Significa que faz tempo que não se pega peixe aqui, que não se trata. Observe que tem a lona aqui, ó. A empresa está parada, está fechado aqui, tudo fechado, tudo parado, né? Observe o estado do barco ali, parado. Bom, e Pedro estava lavando as redes, encostou o barco. Jesus então parou aquela reunião na praia e se aproxima até o barco de Simão, que estava, como repito, desta forma, parado,
porque não havia pescado nada, não havia pego nada à noite, e Jesus pediu o barco de Simão, e a Bíblia diz que ele usa aquele barco para subir nele, né? Porque havia uma multidão de pessoas. Como a Bíblia diz, que do barco ensinava a multidão, assim Jesus fez. Subiu no barco, na empresa de Pedro, ficou mais alto, ficava melhor para falar ao povo. Isso é muito importante na sua vida. No dia que Deus colocar a vida dele, no seu patrimônio, nos seus negócios, pode ter certeza, haverá bênção sobre as suas coisas. Haverá bênção sobre os seus bens, sobre os seus produtos, sobre a sua vida. Do barco ele ensinava as multidões. Aquele barco foi um instrumento. Porque olha o interessante, Pedro, na verdade, ele tinha o barco, mas não tinha peixe. Jesus tinha o povo, mas não tinha o barco. Quando você resolver o problema de Deus, Deus resolve o seu problema. Quando ele termina a reunião, ele pega o barco de Simão, e Simão ficou parado assistindo o culto. Quando terminou a reunião, ele chama Pedro e diz: pega o teu barco de volta. Aí falou para Simão: pega o teu barco de volta, e eu sei que você está cansado, desanimado, mas vá ao mar alto pescar. Pedro olha para Jesus e fala assim: pastor, tem duas coisas aí que não são muito a favor. Primeiro, o senhor é pastor, e segundo, pelo que eu sei, a sua profissão é carpinteiro. Pescador sou eu. E de fato Pedro era um dos mestres da pescaria da Galileia. Dizem alguns historiadores que ele tinha até uma empresa de pesca com seus irmãos. E ele disse: trabalhei a noite toda e nada pesquei, mas segundo a tua palavra eu vou. Pedro estava pela manhã cedo assim, desanimado, porque não havia pego nada, a não ser as redes que estavam sujas. E ele ia embora e Jesus disse: vai ao mar alto pescar. Então eu vou compartilhar com você, porque quando ele ouviu, acreditou naquela mensagem, um homem que trabalhou a noite toda não pegou nada, terminou amanhã assim, com o barco parado, com as redes sujas, mas naquele mesmo dia, Jesus disse: vai ao mar alto. Ele foi lá no alto mar, como você está vendo aquele barco longe ali, e houve uma grande pescaria de peixe, a ponto que a rede dele se quebrou, e ele teve que voltar e chamar o companheiro do outro barco que estava parado. E na verdade foi uma cena bem interessante. Eu vou trazer algumas reflexões para você nesse momento. Eu quero que você entenda que por mais que você esteja desanimado, que as suas redes estão paradas, você está trabalhando, mas não consegue resultado. Você se esforça, mas não consegue lucro. Você trabalha a noite toda, mas não consegue ter sucesso ao amanhecer. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai falar com você de forma poderosa e tremenda. E acredite, se você entender que Deus marcou esse dia para falar com você, o seu barco, se está parado e as redes sujas aqui na areia, que é o lugar errado, aqui não é lugar de barco. Lugar de barco é no alto mar. Se você acreditar, Deus vai te colocar lá no alto. E vai acabar com esta cena como você está vendo aqui. Haverá muitos peixes aqui, haverá fartura. E essa sujeira, esse sinal de abandono, de falência, vai desaparecer, porque Deus é fiel. Eu vou compartilhar com vocês agora de algumas lições para você refletir a possibilidade de como se levantar. Quais foram as atitudes que Deus ofereceu a Pedro e quais foram as iniciativas que ele concordou e aceitou para ter uma vida de sucesso. A primeira situação está na escolha. No verso 2 está escrito: e viu estar 2 barcos. Quando chegaram ali no lago, na beira do lago,
Haviam 2 barcos e Jesus escolheu o barco de Simão, o barco de Pedro. Eu gostaria que você tivesse esta iniciativa para o seu próprio bem. Jesus poderia ter escolhido outro barco. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Mas pede para Deus escolher a sua empresa para ser abençoada, os seus negócios. Eu gostaria que você tivesse esse senso de que Deus pode fazer uma deferência em escolher você para ser abençoado. Então diz a Bíblia que pararam 2 barcos e ele escolheu o barco de Simão. A primeira iniciativa, a primeira lição, a escolha. A segunda, está escrito, ainda no verso 2, que havendo descido deles, estavam lavando as redes. Lavando a rede de quê? Se Pedro havia trabalhado a noite toda, não havia pego nada, nem um peixe. Lavando a rede de quê se não tinha nada? Havia sim, é que na rede, nas pontas da rede há pedaços de ferro, e quando lança a rede ao mar, na verdade o que ele puxou foi muita sujeira, pedaços de madeiras, sujeiras do mar, ele estava lavando. Quando ele levantou a rede, veio tudo que é sujeira, mas não veio peixe. Você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ter uma vida bem-sucedida? Lave as suas redes. Tire a sujeira. Como assim, pastor? O senhor quer dizer o que com isso? Limpe, faça uma faxina no seu escritório. Faça uma lavagem no seu dia a dia, limpa tudo. O que não deu certo não pode continuar mais com você. Um funcionário que não deu certo, para que insistir com ele? Uma atividade que não deu certo, por que continuar insistindo no erro? Reflita sobre isso. Talvez você está como Pedro, trabalhando muito, mas não consegue resultado. É porque você está se cansando, trazendo somente sujeira do seu trabalho. Trazendo algo, mas que não é lucro, é prejuízo. Reflita nisso, por favor. Lave as suas redes. Sente agora no seu escritório, na sua mesa, e comece a ver as coisas que não deu certo na sua atividade profissional. Você investiu em algo que só lhe deu prejuízo. Você fez algo acontecer que lhe consumiu trabalho, lhe consumiu tempo, mas você não teve resultado nenhum a não ser prejuízo. Então, por gentileza, para o seu bem, vai lavar as suas redes. Vá ao escritório. Vá na sua vida, vá na sua agenda e veja tudo que não deu certo e não deixe que isso se permita. Pedro estava lavando a rede, desanimado, que a expressão lavando as redes é abaixando as portas, se entregando. Para que trabalhar se não tem resultado? Porém, naquele exato momento em que ele estava abaixando as portas, lavando as suas redes, porque havia trabalhado e não havia pego nada, diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus ali chegou. Deus sempre nos dá uma grande oportunidade. Deus sempre se apresenta antes de desistirmos. Deus sempre nos apresenta antes de nós entregarmos os pontos, deixar para trás, parar com tudo, fazer com que a nossa vida tenha uma nova atividade. Você já imaginou se Jesus não tivesse chegado naquele momento em que Pedro estava abaixando as suas redes, lavando ela, tirando do barco? Imagine a cena. Um homem que não tinha encontrado a oportunidade de se levantar de novo, estava desistindo de tudo, parando com tudo. Mas o fato de lavar as redes, o fato de estar guardando ela, de estar dobrando ela, isso nos dá um sinal de que ele, embora parando com a atividade, não estava destruindo. Estava acreditando em que alguma coisa poderia acontecer, uma nova oportunidade. A terceira lição,
Quando Jesus vê ele lavando as redes, pede o barco dele, a empresa dele emprestado. E há uma expressão muito forte. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Se afasta da terra. Talvez você está pensando somente em ganhar dinheiro, trabalhar, e esquece em fazer caridade, esquece em adorar a Deus. Se afasta um pouco da terra. Jesus deixou bem claro para Simão, se afasta da terra. A Bíblia nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem mais pobre que existe é aquele que tem dinheiro, mas só vive correndo atrás dele. E o homem mais rico é aquele que se sente satisfeito com tudo que tem, mesmo que seja pouco. Se afaste da terra. E olha o que aconteceu. Pedro estava cansado, lavando as redes, pensando em parar, em desistir e ir embora. Jesus pede o barco dele emprestado. Só que Pedro, em vez de ir embora, sabe onde ele estava? Assentado, ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe você precisa de um tempo parar para ouvir a palavra de Deus. Faz tempo que você não ouve Deus falando com você. Deixou de cultuar, deixou de adorar a Deus. Somente perdendo tempo, lavando a rede, mexendo com o que não dá lucro, tomando prejuízo, por falta de quê? De palavra. Presta atenção, você que está me ouvindo. Em nome de Jesus, você precisa parar para ouvir a palavra de Deus. E diz-nos a Bíblia que quando ele parou, cansado, com certeza ele estava ouvindo também a mensagem como toda aquela multidão. Jesus, quando parou de pregar, disse: Simão, pegue agora o seu barco e vá ao mar alto pescar. Sabe o que ele fez? Ele duvidou. Mestre Jesus, eu trabalhei a noite toda, nada peguei. Eu sou pescador e pelo que eu sei, a informação, tem duas coisas que não são a seu favor. Uma, você é pastor, e outra, a sua profissão é carpinteiro. Quem conhece de mar, de pescaria sou eu. Trabalhei a noite toda, nada peguei. Porém, eu vejo Jesus dizendo para Pedro: perfeito, você trabalhou a noite toda, você nada pegou, porém, você parou para ouvir a palavra e você me emprestou o que você tinha para o reino de Deus. A sua empresa agora está abençoada. Vá ao mar alto, não vá para o mar raso, não, vá ao mar alto pescar. Se você servir a Deus com tudo que você tem e que você é, Deus, além de te abençoar, Ele te prospera no nível alto. Ele disse: vá ao mar alto pescar, mas lá no alto. Imagine a cena, como você está vendo aquele barco ali. Vá ao mar alto, quando você ver água, vá se aproximando. Essa era a expressão. Vai ao mar alto. Quem sabe, essa é a sua situação. De alguém caído no chão, falido, quebrado, indo ao mar alto. Eu quero que você entenda isto. Deus usou o mesmo barco, as mesmas redes de Simão. E um homem que estava falido, agora no mar alto. Acredite no que Deus manda lhe dizer. Você não precisa mudar de atividade. Você não precisa mudar de profissão. Deus quer usar a sua mesma empresa, o seu mesmo talento, o seu mesmo dom. A diferença é que antes você não tinha Deus. Antes você não servia a Deus. Agora você serve. Não feche as suas portas. Não desista de acreditar no seu talento, no seu trabalho, na profissão em que você aprendeu. Pedro não quebrou a rede e nem usou outro barco. Jesus usou o mesmo barco e a mesma rede. Agora eu vou caminhar para uma segunda situação. Observe,
o mesmo barco, a mesma rede. A diferença é que ele estava lavando, tirando a sujeira. Deus só pode usar, só pode existir bênção aonde tudo está limpo. Você não pode conseguir, é impossível conseguir um resultado diferente com uma atitude, com a mesma atitude. Para resultado diferente, atitude diferente. Agora, lavando as redes, emprestou seu barco, havia uma escolha, aprendemos tudo isso. Agora presta atenção. Quando ele vai ao mar alto pescar, a Bíblia diz que ele lançou a rede e pegou uma grande quantidade de peixes que rompeu, quebrou a rede dele. Ele lá do alto mar, lá do alto, ele chamou o companheiro que estava no barco, parado. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para você que está me assistindo. Mas antes da notícia, eu vou lhe trazer a memória. Encostaram dois barcos juntos, no mesmo momento, no mesmo instante, foi escolhido o barco de Simão. Quem ofertou foi Simão, quem serviu a Jesus foi Simão, quem serviu o reino foi o barco dele. Quando ele recebe o barco de volta, o que acontece? Jesus, ao devolver o barco, diz para ele: vai você ao mar alto e lança as redes. Sabe o que aconteceu? Quando ele disse assim, segundo a tua palavra lançarei a rede, está no singular. Ele foi tão sem fé, que em vez dele colocar todas as redes no mar, ele lançou somente uma, aí quebrou. Tem pessoas que não têm fé suficiente para investir naquilo que conhece, naquilo que aprendeu. Se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Não vou investir tudo não, porque vai que não dá certo. Se Deus está com você, vai dar certo sim. Olha o tamanho do mar, olha o tamanho do que tem aí, do que existe para que Deus abençoe você. Quantos peixes não há dentro desse mar? Para você fazer investimento. Se ele não acreditou, o problema é dele. Se você não acredita em você, o problema é seu. Cada um acredita exatamente no seu investimento. Ok. Era para levar todas as redes, ele levou apenas uma rede. Então vamos refletir. Jogou uma rede, evidente que vieram tantos peixes que quebrou a rede. Notícia boa e a ruim. Eu vou lhe dar a ruim primeiro para se recuperar da raiva com a boa. A notícia ruim. Se é que é ruim para você, talvez eu estou falando para alguém que está vivendo essa situação. Pode ser que isso esteja acontecendo. A situação seja parecida com isso, mas cabe uma interpretação. Fica a seu critério. Quando ele foi ao mar, era para ele ir sozinho, com todas as redes que tinha no barco e jogar no mar. Como ele lançou somente uma, quebrou. A empresa dele quebrou, as ferramentas quebraram, não por falta de trabalho nem de peixe que são clientes. Quebrou porque ele levou somente uma. Ele então, chamando o companheiro do outro barco que estava parado, significa, ele chamou um sócio aonde ele não precisava. Ele não tinha problema de falta de cliente porque tinha muito peixe. Ele quebrou porque não usou as ferramentas corretas. Olha, se você não acreditar em você, na sua empresa e nos seus negócios, você pode ser até um bom pescador, um bom profissional, mas os peixes, os clientes que vêm à sua empresa, vê que ela não tem segurança, não tem ferramenta boa, não tem bons profissionais, eles sairão da sua rede e irão para outra rede. Acredite nisso. Vai investir na sua empresa, vai investir em seu equipamento, vai investir em profissionais, porque se você não investir em você, as pessoas com certeza irão para outro lugar. Essa é a notícia ruim. Deus tinha compromisso com Simão. Ele não precisava de sócio. Não havia necessidade para isso. Ele chamou porque ele quebrou tendo cliente. Agora a notícia boa. E esta é muito boa. Um homem que passou a noite trabalhando. Ao amanhecer, estava baixando as portas.
lavando as redes, guardando as ferramentas, lá do alto mar, era tanta bênção sobre a empresa dele, sobre o barco dele, que ele estava chamando pessoas para se servir do que ele tinha. Chamando pessoas para se servir da fartura. Ouça isso, por favor. Se você acreditar no que Deus pode fazer na sua vida, você deixará de pedir emprestado e emprestará a muitos. Vai deixar de servir de favor e vai ajudar a muitos. Deus te abençoe. Vai lavar a sua rede. Sai da terra. E seja um abençoado. E para de viver de favor.